Eu mesmo, particularmente, eu já fui no casamento de um divórcio que eu fiz, que eu ajudei a fazer, né? Ficaram separados por 15 anos, aí vamos dizer assim, os mistérios da vida, né? Ela ficou viúva e ele também. E aí voltaram a casar. Por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que as mulheres, elas estão se percebendo mais capazes, mais seguras. Porque a mulher, quando ela decide pelo divórcio emocionalmente, ela precisa de uma validação. Eu já tive casais que ele chega, eu não aguento mais ela tá muito chata. E realmente, a mulher tava na menopausa, nem ela mesmo tava se aguentando. Claro. E aí ela começa a fazer um tratamento, ela muda. Sejam bem-vindos ao Entre Laços, um espaço criado para conversas que atravessam o afeto, a vida em família e o direito. Hoje, a nossa conversa toca em uma das decisões mais delicadas que alguém pode enfrentar: o divórcio. Mas, mais do que falar sobre ele, vamos falar de como se chega até essa decisão. Porque entre o primeiro incômodo e a assinatura de um acordo existe um processo silencioso, cheio de dúvidas, medos e reorganizações emocionais, práticas e patrimoniais. Esse episódio é um convite à escuta consciente para quem está vivendo um momento de crise, para quem já decidiu seguir outro caminho ou para quem ainda não tem certeza do que sente. E para essa conversa, eu recebo uma convidada muito especial. Psicóloga clínica com ampla experiência em relações familiares, autora de diversos artigos e palestrante cristã presbiteriana, especialista em comportamento humano pela UFMT, especialista em sexualidade humana e especialista em educação sexual pela Universidade da Espanha, especialista e master em orientação, terapia sexual e de casal, e terapeuta sexual formada pela USP, membro da Sociedade Internacional de Medicina Sexual e membro da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, e principal mãe do Natan e esposa dedicada. Ela atua com um olhar profundo sobre os ciclos emocionais que atravessamos ao longo da nossa vida. Uma profissional que ajuda tantas pessoas a encontrarem força em momentos de recomeço. Doutora Rosana Schneider, é uma honra te receber no Entre Laços. Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança e pelo carinho também de estar aqui com você hoje. Imagina, você é uma referência, né? Quando a gente fala em relações de casal, eu tenho você como referência pessoal, né? Porque nós já temos uma relação pessoal há muitos anos. Doutora Rosana, inclusive, é responsável por muitas decisões importantes na minha vida, que fique registrado. Então, é um prazer ter você aqui. E não poderia deixar de ser, o convite não poderia deixar de ser para você, que é uma pessoa que eu considero extremamente importante e que tem muita coisa a comunicar às pessoas que estão vivendo esse conflito. Muito bem, estou aqui à sua disposição. Vamos lá. Então vamos. O que costuma acontecer internamente quando uma pessoa começa a se questionar se deve ou não continuar um relacionamento? Bom, na minha experiência de consultório, clínica e pessoal também, são muitas emoções. O que nós percebemos na minha prática clínica de consultório e também de vida pessoal é que homens e mulheres refletem isso de forma diferente. As mulheres, elas são mais intensas, mas elas são mais cautelosas. Elas levam meses, anos ruminando, e é isso mesmo, é ruminar. Ela engole, aí ela põe para fora, aí ela engole, aí ela põe para fora. Anos, aquele sentimento ruim de insatisfação, de incerteza, de frustração. Os homens, eles decidem geralmente porque eles se apaixonam por outra pessoa.
São mais práticos. São muito mais práticos, né? A mulher, ela vai pensar nas crianças, ela vai pensar na igreja, se tiver, ela vai pensar na família, ela vai pensar se aquilo ali é a coisa certa ou não para a vida dela. São muitos questionamentos, né? E ela fica ali naquela luta interna, aquele sofrimento durante, muitas vezes, anos. Eu já atendi mulheres que chegaram no meu consultório relatando um sofrimento de 20 anos. Nossa. De sofrimento, de angústia dentro de um casamento. Com a certeza de que era a melhor coisa a se fazer na sua própria vida o divórcio. Mas ela chega no meu consultório e fala: doutor, eu quero tratar isso porque eu não preciso, eu não quero e eu não consigo me separar do meu marido. Interessante. E, estatisticamente falando, mais de 70% dos divórcios acontecem nessa faixa, com as mulheres nessa faixa etária, de 40 a 50 anos. E eu tenho percebido que, normalmente, as decisões vêm das mulheres. E eu concordo com você. Quando elas decidem divorciar, elas já pensaram muito. Elas já tentaram de todas as formas. Elas se preparam. Mas é muito impressionante a gente analisar os dados estatísticos e ver que isso acontece geralmente no momento de problema, que a mulher estava enfrentando uma fase com problemas emocionais, com problemas hormonais, né? Porque tem a ver com a menopausa. E eu tenho uma postura aqui no meu escritório que eu ressalto muito, da qual eu me orgulho. Inclusive, é que todas as vezes que eu recebo ou uma mulher ou um homem para divorciar, o meu primeiro questionamento: como que está a sua situação emocional? Você tem um psicólogo que te acompanha? Você tem um terapeuta? Você já conversou sobre isso com alguém? Né? Porque eu acho isso muito importante. Eu acho que as pessoas precisam estar orientadas e precisam estar certas do que elas querem. É claro que nós sabemos que tem situação que o divórcio é a solução até para que a pessoa esteja bem, esteja feliz. Né? E se for isso, tudo bem. Mas existem outros casos que a pessoa chega totalmente descompassada. Às vezes é só uma questão hormonal, um hormônio que está desregulado, uma menopausa, o momento que ela está vivendo. Então, eu acho que esse apoio emocional com o psicólogo, com o terapeuta, é muito importante. E por isso eu faço muita questão de sempre preocupar com isso. É isso mesmo que você quer ou a gente precisa pensar junto? Então, é uma postura que eu adoto porque eu acho que faz muita diferença. Perfeito, né? E é por isso que eu estou aqui também, né? Porque eu acredito nisso. Eu acho que para a gente tomar, né, nós seres humanos, para tomarmos decisões drásticas, e uma separação, um divórcio é uma decisão extremamente importante, porque vai influenciar não só o casal, mas os filhos. Sim. Geralmente se tem filhos, até os animais sentem, se tem cachorros e gatos, mas as famílias de origem, então afeta todo mundo, é uma decisão muito importante. Talvez uma das mais difíceis de serem tomadas na vida de um adulto. Até mesmo o casamento, né? Você decidir pelo casamento é um estresse, é uma estafa, é uma mudança, mas igual o divórcio, na minha opinião, clínica e técnica, não tem como algo assim tão drástico, tão difícil, tão profundo no sentido de afetar as emoções. Sim, e é importante também falar que nós tivemos um aumento considerável do número de divórcios depois da pandemia. Claro que a pandemia foi uma situação totalmente atípica, onde as pessoas estiveram juntas muito tempo, coisa que às vezes não tinham o hábito de estar. Né? Precisavam se comunicar de uma forma que não se comunicavam antes. Então, eu particularmente me dei o direito de não fazer nenhum divórcio na pandemia, porque eu achava que na pandemia não era o momento de se decidir nada tão importante. Então, eu concordo plenamente com você quando você fala que é uma decisão que envolve todo mundo, toda a família. E toda uma história de vida, toda uma história profissional, um patrimônio também, de certa forma, está envolvido nessa decisão. E hoje nós temos um aumento muito grande dos casos de divórcio. E você sabe que eu entendo que isso tem muito a ver com a facilidade que se tem de divorciar hoje em dia. Porque eu não posso falar aqui de prazo, claro que eu vou estar me comprometendo, mas é muito fácil se divorciar. Sobretudo se você não tem filho, se você não tem patrimônio. É uma decisão que você
tem ali, ó, toque de caixa, você procura um advogado, vai no cartório e rápido você tem um divórcio em mãos. E depois? E o que fica depois? Né? Então, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com o momento, estão deixando de considerar o que vem depois. Né? E essa facilidade acaba, de certa forma, atrapalhando essas decisões. E eu vejo também uma diferença que talvez você, como advogada, também perceba. Os casais que se separam rapidamente, de forma drástica, como se fossem namorados. Vou dar um tempo. Né? Vou dar um tempo do casamento, como se dá um tempo do namoro. Esses casais geralmente não têm filhos e famílias envolvidas, mas se tiver patrimônio e filhos, aí a decisão é um pouco mais complicada e mais difícil, e até pode ser rápida no cartório, coisa que antigamente não era, né? Antigamente você tinha que fazer o tal do desquite. Separação. Antes, um ano depois divorciava. Nossa, e eu defendo isso hoje, inclusive. E aí muitos casais voltavam depois de um ano, porque aí passava aquela questão do luto, da raiva, do ranço, às vezes, da mágoa. E aí eles voltavam e o juiz perguntava, é isso mesmo que vocês querem ou não? Vocês querem divorciar? E muitos casais voltavam. Exato. E isso acabou, infelizmente, né? Eu falo, que pena, porque realmente o casal ele precisa de um tempo para respirar um do outro, para ver se é isso mesmo. Eu chamo isso de apagar o pseudo-desamor. Os casais não deixam de se amar de uma noite para o dia. Tanto é que eu trabalho com terapia de casal e sexual há muitos anos, são mais de 30 anos, e o que eu faço com eles é isso, é o trabalho de reconexão. Mas eu não faço nenhum milagre. Eu simplesmente trago à memória deles o que eles viveram, os sentimentos, né, os acontecimentos, a história de vida deles, para que eles se lembrem, nossa, alguma coisa me chamou a atenção nessa pessoa, e por isso que eu estou com ela, e por isso que eu me casei com ela e tive uma família com ela, né? Então, eles vão se lembrando e vão apagando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela raiva, às vezes até muito, muito mais egoísmo. Se lembrando do porquê se apaixonaram pela pessoa, né? Exatamente, entendeu? E aí a gente vai apagando e pronto. Aí há uma reconexão. Mas existem casos que realmente um dos dois não quer mais, né? E aí vem a decisão, né? Essa coisa. E eu observo que hoje, pelo menos, as mulheres estão decidindo mais pelo divórcio. Por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que as mulheres elas estão se percebendo mais capazes, mais seguras. Porque a mulher, quando ela decide pelo divórcio emocionalmente, primeiro ela precisa de uma validação. Ela conversa anos com as amigas, com as primas, com as tias, com as avós. Com a psicóloga. Com a psicóloga, principalmente, terapeutas, e busca vários apoios. Então, ela tem essa validação, né? Então, ela escuta muitas histórias, ela escuta muitos conselhos. Então, quando ela decide, ela fala, nossa, então eu já ouvi tudo, eu já senti todas as possibilidades, eu já me vi naquela situação, né? Porque é um dos exercícios que eu faço. Você já conseguiu se visualizar sem essa pessoa? Sim. Como que vai ficar a sua vida? Você está reclamando do seu marido, mas ele te ajuda com as crianças. Você está reclamando dele, mas financeiramente ele é um apoio, ele paga suas contas, ou ele te ajuda, às vezes até a família de origem dela. E aí, como é que fica a sua... Você acha que você vai conseguir viver com menos? Porque o seu padrão financeiro, o seu padrão de vida material vai cair. E o seu trabalho vai aumentar. Porque aí ele não vai estar mais ali para te dar um apoio, mesmo que ruim e criticado por você, porque as mulheres criticam os seus companheiros, que não são bons pais, que só pensam neles, são muito egoístas, né? E o homem, ele é mais tranquilo. Ele vive um Alice no País das Maravilhas, né? Eu falo, gente, o homem sempre acredita que está tudo bem. Tanto é que quando uma mulher chega para ele, eu não quero mais você, né? Eu quero me divorciar, é um choque. Ele assim, o que está acontecendo? Estava tudo bem. Nós estávamos bem. Ele é tranquilo ou acomodado? Não, isso aí é uma tendência masculina. Aí briga com Deus, que não tem nada a ver com isso. É o cérebro masculino que funciona dessa forma.
Não que não há homens mais sensíveis, amorosos, cautelosos, preocupados com a parceira, mas, de um modo geral, eles vão viver essa realidade, a realidade. Vai viver na vida, vai pagando as contas. Às vezes nem estão felizes, né? Mas vão tocando. Sim, porque assim, existe uma felicidade que eu chamo de macro. Nossa, a família, né? Eu estou pagando as contas, a gente tem casa, a gente tem férias, uma vez por ano, carro, a escola das crianças, a parte material, eu trabalho, eu tenho um emprego, ela também, nós nos encontramos com as nossas famílias, enfim, está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo. Ele não está preocupado com a questão emocional da parceira nesse momento, entendeu? Ele está querendo pagar as contas, né? E ser o homem, o provedor. Então, na cabecinha dele... Historicamente falando, é a regra, né? É a regra. Que funciona. Você sabe que eu percebo que as mulheres estão se libertando desse estigma, que os homens têm que pagar a conta, que os homens têm que ser provedor. E eu acho que isso está dando muita força às mulheres, até para decidirem. Né? Nas mulheres de 40, 50. Nas mulheres de 40 e 50, eu vejo isso. Mas, sinceramente, eu observo uma juventude aí de mulheres até os 30 que estão voltando àquela questão do provedor. Eu quero um homem que pague as minhas contas. Eu quero alguém que pague as minhas contas, que me dê uma vida boa para mim e para os meus filhos que eu vou ter com ele. E você sabe que... Claro que isso daí não é uma coisa que é uma regra absoluta. Claro. Mas se vocês prestarem atenção de uma forma geral, né? As moças estão muito preocupadas com isso, né? Tanto é que elas não se relacionam, geralmente, com, vamos dizer assim, videogamers, né? O cara que não quer estudar, que não quer trabalhar, o filhinho de papai e de mamãe que fica em casa jogando videogame, dormindo. Você conhece alguma moça... Né, de 20 e poucos anos, 30 anos, que vai querer, porque ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o meu parceiro ideal. Você consegue? Eu não ouvi ainda essa história, nem no consultório, nem fora dele, mas se você conhecer alguém, você me conta. Te conto. Mas você sabe que isso é uma questão que me preocupa, porque quando a gente fala de organização de vida, né, porque o casamento ele precisa de uma organização. Sim. Durante... E depois, se for a decisão o divórcio, isso é uma coisa que me preocupa, porque as pessoas não têm uma organização patrimonial. E eu vejo que esse é um grande empecilho para as mulheres tomarem a decisão. Porque antes de você decidir pelo divórcio, pelo menos na minha opinião, e é o que eu oriento as minhas clientes, se programe. Faça uma programação patrimonial. Verifique como que fica a sua situação diante de um divórcio, porque nós temos vários tipos de situações, dependendo do regime de casamento adotado. Né? Existe aquela em que se divide tudo, aquela em que não divide nada, e aquela que divide o que foi adquirido no casamento. É uma realidade. Então, eu acho muito importante você buscar esse apoio, esse conhecimento, essa organização patrimonial, para que você tenha segurança. Para quando tomar a decisão de divorciar, você o faça com segurança, com um equilíbrio, sabendo que você vai sair daquele casamento, de certa forma, protegido patrimonialmente. Isso não quer dizer prejudicar ninguém. Eu não defendo nunca um casal que prejudique, que tenha a intenção de prejudicar o outro. Isso, para mim, tem o nome de vingança. E eu não defendo nenhum tipo de vingança nesse processo de divórcio, porque é tudo muito sofrido, né? Então, a gente não precisa. A gente sempre defende o consensual. Organize-se patrimonialmente falando, resolva todas as suas questões que você tem pendentes, verifique o que tem de patrimônio, porque tem muitas mulheres que nem têm conhecimento do patrimônio que tem, às vezes não administra a empresa que tem e não sabe, não tem conhecimento do patrimônio, mas pode fazer uma investigação prévia, pode fazer uma programação prévia. Sim, e também uma reeducação financeira se precisar, né? Exatamente. Porque também é importante, né? Se adaptar a uma questão financeira, né? Nossa, eu estou pensando em me separar, se eu quero me divorciar desse homem. Eu tenho que saber o que temos para dividir ou não e como que vai ser a minha vida, né? Como que eu vou pagar minhas contas, né? Ah, ele vai participar isso, assim, lá, cá, e aí eu vou fazer o quê, né? Como que eu vou me sustentar, né? E agora, né, você que é advogado, imagina a questão da guarda compartilhada.
É Nossa. compartilhada. Eu acho isso uma bênção, sinceramente, porque assim, obriga o homem a conviver com as crianças e passar por toda aquela luta, né, de menino, leva para a escola, comida, alimento. Eu vejo homens assim no meu consultório que se separaram e que não sabiam cozinhar. Era a mulher que cozinhava. E aí ele se depara achando que foi a melhor coisa da vida dele, agora ele está livre, agora não tem ninguém mais para encher o saco dele, né? E aí ele tem uma semana de liberdade. Porque uma semana as crianças ficam com a mãe, uma semana as crianças ficam com ele. E ele me falando, doutora, eu faço o que eu quero. Eu falei, coisa boa, né? Daqui um mês eu quero saber o que você está sentindo. Aí volta ele, né? Daqui um mês ele ficou um mês, né, durante a semana com as crianças, pedindo iFood. Porque ele não sabia fazer um bauru. E aí, daqui a pouco, ele já está pedindo receita de comida, porque está saindo muito caro esse iFood para ele, para os 3 filhos. Já veio a conta do cartão de crédito? Já veio a conta. Ele falou, mas ela fazia tudo isso, compra, eu não ia no Big Lar, era só para comprar uma coisinha, só para comprar o vinho, queijinho, você ia no Big Lar, né? É só para isso. E a hora que dá valor, né? A hora que ele reflete, que são os 6 meses, eu falo, aqueles 6 meses ali de adaptação a um isolamento, né? Você está longe do outro, e ali os sentimentos eles brotam de uma forma mais profunda e, na minha opinião, verdadeira. Sim, com certeza. Porque aí você começa a ver assim, peraí, né? Essa pessoa não era tão ruim assim como eu pensava. Com relação à guarda compartilhada, eu te confesso que eu tenho uma opinião um pouco polêmica a respeito. Como tudo, né, no meio jurídico, tem os prós e os contras. A guarda compartilhada, ela veio para aproximar os pais. Porque antigamente qual era a regra? A guarda unilateral. Os pais ficavam com a mãe ou com o pai e viam o outro pai ou a mãe no final de semana ou a cada 15 dias. Então, a guarda compartilhada, que hoje é utilizada como regra no meio jurídico, ela veio para resolver isso. Hoje, os pais convivem com os filhos o tempo todo. Não morando junto, não necessariamente morando junto, mas tomando decisões, né, participando da vida dos filhos. Então, isso aproxima muito, sem sombra de dúvidas. Por outro lado, na minha experiência, nos meus 25 anos de experiência, eu te falo que eu vi muitas situações onde não existe um consenso entre os pais. Sabe? Aonde as coisas não foram conduzidas de forma harmônica durante o divórcio ou depois do divórcio. Então, existe um conflito, ainda que velado, entre os pais. E aí os filhos ficam no meio disso. E as crianças, depois adolescentes, elas se aproveitam dessa situação. E eu fico muito à vontade de falar isso porque eu sou mãe. Então, eu passei por essa situação com os meus filhos. Eles utilizam da fragilidade de um contra o outro, e aí fica difícil. Aí vem o conflito. E aí, onde os pais, se não tiverem um controle total da situação, um controle emocional e, sobretudo, um consenso em como vai acontecer essa criação, aí não tem jeito. Aí geram as polêmicas que acontecem e os desencontros que acontecem. Concordo com você. E aí entra uma questão que eu acho de extrema importância, e por isso eu estou aqui conversando com você. A importância de colocar um mediador nessa história. Sim. De fazer uma separação, um divórcio, de forma consensual, preparado, com um profissional que vá orientar tanto o pai quanto a mãe em como agir em relação às crianças, até mesmo para prevenir a alienação parental. Exatamente. Se prevenir também dessa manipulação, né, e todo esse jogo melodramático que os filhos fazem mesmo. Quando eles percebem que eles podem, que eles têm uma chancezinha de unir os pais novamente, eles vão fazer, eles vão jogar a favor. Eles vão boicotar o pai ou a mãe para que eles se juntem novamente. Às vezes é um relacionamento novo, ou às vezes é uma questão que, às vezes, eu já ouvi muito isso em consultório, por exemplo, que eu lembrei agora,
ela não queria separar porque o marido se apaixonou pela secretária. Um caso super comum. Sim, ele se apaixonou, terminou o relacionamento e ponto. Final, tá? Não deixou ela desamparada, questão financeira toda organizada e tal. Só que aí os filhos sabem que essa mãe ainda ama esse pai, apaixonada e magoada com a traição e com o abandono. Né? E tem também a questão da culpa desse homem de ter feito isso com essa esposa e com a mãe dos seus filhos. E eles ficam ali. Né? Eu já Espizinhando. Não, pelo contrário. Então, mãe, olha, por exemplo, né? Então, o pai falou que você é isso e aquilo. Elogiando, entendeu? Para dar aquela esperança. Entendi. Ele já reclamou da atual, disse que não está legal o relacionamento, falou que com a senhora, por exemplo, era melhor, né? Não, que a senhora, não, sua mãe nunca fazia isso, sua mãe, entende? Aí você vai nutrindo sentimentos nesse tempo. Que não é saudável, né? Que não é saudável. Por isso é importante uma orientação psicológica para o casal. Se preparar com todos os dramas, eu sempre recomendo, porque, na minha opinião, é importantíssimo o acompanhamento psicológico das crianças e dos adolescentes no caso de uma separação. Claro. Não é só o casal que precisa de acompanhamento, os filhos também, para que, de uma forma ou de outra, se minimize os prejuízos emocionais dessa família. Sim. Vai ter prejuízo? Claro que vai. É uma família que está sendo desfeita. Mas minimizar. Preservar os laços. Preservar justamente isso, os laços emocionais. O pai nunca vai deixar de ser pai, a mãe também não. E eles vão ter uma ligação afetiva, emocional para o resto da vida, porque eles têm filhos em conjunto. E eles vão ter o quê? Aniversários para estarem juntos, casamento, formatura. São muitos eventos sociais familiares que eles vão ter que conviver. Então, o ideal é que eles vivam da melhor forma possível e sempre compartilhando, né? Às vezes, né, o casal de filhos, ou os filhos, fulano falou isso é verdade? Pergunta para a mãe, isso é verdade? Ele fez isso? Não. Até mesmo para prevenir questões de uso de drogas, alcoolismo e até mesmo depressão e suicídio em adolescentes, que é muito comum depois da separação. Mas se os pais se conversam, Sim, se aceitam e colocam a saúde mental dos filhos como prioridade, isso não acontece. sim. Infelizmente, na prática, isso é mais difícil. Os casais vão viver cada um a sua vida, eu já me doei muito para essa pessoa, eu já me sacrifiquei demais, agora eu quero ser feliz, porque eu não era feliz. E aí vão as infinitas justificativas, né? E os prejudicados são os filhos. Exatamente. Você sabe que é isso que a gente chama de laço, de preservar laços, né? Porque se você tem um divórcio, um processo de divórcio bem conduzido, se você tem uma coisa organizada, programada, dificilmente isso vai acontecer. Porque quando você exercita uma guarda compartilhada, desde que você venha de um processo organizado, muito bem conduzido, dificilmente você vai ter esse impasse. Eu até falo que os filhos não precisam participar das decisões dos pais. Os pais não precisam dividir com os filhos as frustrações que vêm do casamento. O que aconteceu entre o pai e a mãe, fica entre o pai e a mãe. Exatamente. E a gente sabe que isso é uma coisa que envolve muito, muito, muito a questão patrimonial. Né? Eu não sei qual que é a sua experiência, eu gostaria de saber lá no seu consultório, mas eu percebo que essa questão de divisão de patrimônio faz uma diferença muito grande na hora de tomar a decisão. Às vezes é um casal que já vem de um relacionamento frustrado, desgastado, onde cada um vive a sua vida, mas eles não se dão ao direito de recomeçar simplesmente para não dividir patrimônio. Qual que é a sua experiência com relação a isso? Tatiana, eu tenho muitas experiências nesse sentido, né? No meu consultório eu atendo muitos homens, né? No meu consultório existem fases, né? Tem mais mulher, mas assim, na grande maioria do meu tempo de trabalho, eu atendo mais homens que mulheres, aonde eles chegam para mim e falam: doutora, me ajude a aguentar a minha mulher, porque eu não quero dividir o meu patrimônio com ela. Eu que trabalhei e ela cuidou das crianças, não fez nada, só gastou o meu dinheiro, eu não dou conta de presenciar isso.
E aí eu, né, pergunto, falei, mas você está feliz? Não, eu não estou feliz. Mas eu vou ficar mais infeliz se eu perder o meu dinheiro. Nossa. Eu escuto isso com muita frequência. Falta um total descontrole, né? Descontrole de programação. Não tem programação nenhuma patrimonial, porque isso pode ser resolvido tudo Não, antes de chegar a esse processo. Sim, mas também tem aquela coisa assim, que o homem nunca imagina que isso vai acontecer também. Ele acredita, não, nós vamos ter os nossos altos e baixos, mas vamos ser felizes para sempre. O homem tem isso na cabeça dele. Eu casei com essa mulher, eu tenho filhos com ela, eu fiz uma família com ela, eu vou trabalhar e eu vou sustentar essa família. Pronto. Mas você vê, ele abre mão de ser feliz. Abre mão de ser feliz, ou então começa a mudar o foco da felicidade. Não, minha felicidade está perto dos meus filhos. É ver meus filhos crescerem com saúde mental, bem, tranquilos. Eles precisam da minha presença em casa. E eu concordo, realmente. É importante emocionalmente a figura paterna na construção de um ser humano seguro emocionalmente. Isso é científico, é neurocientífico, inclusive. A importância de um pai amoroso, gentil, acolhedor e também que coloca limites na vida emocional de um ser humano, seja ele homem ou mulher. Claro. Isso é científico. Então, assim, eles vão por esse lado, né, justificando a questão da infelicidade por uma questão maior, né, o meu patrimônio e os meus filhos. Nossa. Isso é a minha realidade dentro do consultório. Porque nós sabemos que existem casos em que é possível reconciliar. Né? Às vezes é só uma questão de emocional, uma questão de se organizar, uma questão hormonal, que nós já falamos sobre isso aqui também. É uma questão hormonal, a mulher está passando por um processo da menopausa, por exemplo. Organiza, né? Se procura uma ajuda profissional de um psicólogo, de um ginecologista, de um endocrinologista para organizar todas as situações e talvez consiga aí restabelecer essa paz no casamento. Mas existem situações em que isso não acontece. Nós sabemos que tem casos que, por um motivo ou outro, o divórcio acaba sendo a solução. E eu acho importante falar para essas pessoas também, tanto homens quanto mulheres, que quando isso acontecer, se depois de tentar de todas as formas, ver todas as situações, resolver todos os problemas, ainda for a decisão divorciar, que isso aconteça de uma forma pacífica. Não precisa ser um litígio. Não existe essa ideia de que eu preciso de um advogado porque eu preciso brigar com meu marido, eu preciso brigar com a minha mulher. Não. Nós temos mecanismos hoje muito eficientes, inclusive, de se fazer uma organização antes do processo em si do divórcio, um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial, para que quando o processo acontecer, que não tenha toda essa discrepância. Porque nós sabemos que tem mulheres que nem se dão conta do patrimônio que têm, que não tem conhecimento. Porque, como você disse, às vezes o marido ficou cuidando da empresa, ficou cuidando do patrimônio, e a mulher ficou em casa, cuidando dos filhos, e está tudo bem. Isso é muito válido, eu valorizo muito essa mulher. Mas ela, muitas vezes, deixou de lado esse conhecimento. E aí, quando ela vem a ideia de divorciar, vem também a preocupação. Como que eu vou viver? Como que eu vou sobreviver depois do divórcio? Então, por isso é muito importante entender que o advogado que trata do direito de família, ele não fala só de divórcio. Ele fala também de planejamento. Ele fala também de organização de um patrimônio. Né? E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como que é a sua experiência quando a pessoa chega até você decidida a divorciar. Primeiro eu vou ver se realmente essa decisão está concreta e absoluta. Geralmente não, mas se ela está decidida, né? Então já tudo passamos bem. por aquele processo. Já decidiu. Decidiu. Então tá. Então vamos fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. Se tiver filhos, né, orientar em como agir com os filhos, pensando na saúde mental das crianças ou adolescentes, até mesmo filhos adultos, né? Eu tive um caso onde ela chegou, eu quero me separar desse homem, não aguento mais ele, e ela já era avó, os filhos casados, ela já era avó, mas eu decidi, já não tem mais o porquê eu estar com esse homem me tratando mal e eu sendo, né, agredida emocionalmente todos os dias por esse homem. Eu falei, tudo bem. Então, ela chegou decidida. Eu só quero ficar bem.
e quero conduzir a minha família da melhor forma possível. Então, nós fizemos esse trabalho, né? E ele tentou, de todas as formas, buscar uma terapia de casal, o que eu estou errando, doutor, o que eu posso fazer para melhorar. Eu vi até uma intenção positiva desse homem de melhorar, de ser um cônjuge melhor, de ser um marido melhor. Só que ela já estava decidida, ela não queria mais a presença daquele homem como cônjuge dela na vida dela. Ele era o pai dos filhos dela e avô dos netos dela. E só isso. Só sobrou isso, né? Só sobrou isso, infelizmente. E o patrimônio, né? E aí eu encaminho para os meus parceiros advogados, né? Para fazer a coisa da melhor forma possível, da forma mais honesta possível. E tentar sempre avaliar o que você fez de errado ou não, o que você pode melhorar. Eu sempre deixo muito consciente a pessoa que me procura com essa decisão. Tá, você tem consciência do que você fez de errado? Do que você contribuiu para chegar nesse divórcio? Porque um casamento, isso para nós terapeutas de casal, né? E dentro da sexualidade humana, não existem culpados e vítimas, existem responsáveis. Nós temos 2 responsáveis por um relacionamento, por um casamento. E aí eu digo sempre, Deus é muito justo. Sim. Nenhuma vírgula a mais e nenhuma vírgula a menos, para ninguém. Então, se você está disposta a aceitar e reconhecer os seus 50%, né? Porque as pessoas se vitimizam muito, né? Ah, ele fez isso comigo, ela fez isso comigo. Sempre eu escuto muito essas histórias. Eu sempre digo também, uma moeda sempre tem 2 lados. E tem um meinho que é só Deus que conhece. Então, chame para você a sua responsabilidade, aprenda com isso. É uma decisão, né? O divórcio é uma decisão e é uma escolha. Você escolhe não se esforçar mais e não estar mais nesse desgaste. Beleza, não vamos questionar isso, é uma decisão. Mas a pessoa tem que estar preparada e ela tem que estar principalmente consciente das consequências dessa decisão e dessa atitude. Dentro do seu coração e para a sociedade, para a família, para a vida social, porque até os amigos são afetados, né? Sim. A gente pensa assim, só em pai, família. Não, os amigos também. E eu acho muito interessante hoje em dia a tecnologia que nós temos, né? Por exemplo, essa nossa conversa, ela pode ser ouvida por várias pessoas. É um vídeo que será assistido por pessoas que talvez precisem ouvir isso, precisem entender que elas não estão sozinhas nesse momento. Sim, existe uma rede de apoio. Exato. Você pode criar uma rede de apoio. A gente chama em psicologia, em terapia de casal, é um termo que a gente usa. Rede de apoio. Nós usamos essa palavra que eu acho ela muito aconchegante. Ela é uma palavra que acolhe tanto homens quanto mulheres. Os homens, eles são mais difíceis de terem essa rede de apoio, porque o homem ele não vai falar dos seus problemas conjugais com seu amigo. Ele vai falar de política, de esporte, de filho, talvez, mas ele não vai falar de questões emocionais com seus amigos, porque isso demonstra fraqueza. E ele quer ser um homem forte. Socialmente, ele quer ser sempre um homem forte. Quando muito, ele fala alguma coisa para um irmão mesmo de sangue, ou um pai, e olhe lá. Então, assim, é muito difícil. Agora, a mulher não, ela tem uma abertura maior, né? Mas o homem também precisa entender que ele pode, sim, construir uma rede de apoio para ele. Que ir num psicólogo e buscar ajuda não é fraqueza, é inteligência, é sabedoria. É se preparar para uma fase difícil que todos passam, muitas pessoas passam, e que olham para trás e falam, nossa, eu sobrevivi a isso. Sim, e sobrevivi bem. Sobrevivi bem. Consegui passar, foi difícil, mas eu estou aqui inteira, e eu consegui. Então, é uma questão que as pessoas também precisam pensar, né? Essa consciência é muito importante, mas eu acho que hoje essa oportunidade que repito, a tecnologia nos traz de levar o que a gente
conhece, o pouco que a gente entende, o pouco da nossa experiência, para todas as pessoas que precisam ouvir, eu acho isso muito importante. Sim, ajuda. Para que os homens entendam que não é só ele que precisa buscar um apoio de um psicólogo, buscar a orientação jurídica, né? Buscar uma questão, resolver uma questão hormonal para a mulher. E eu acho isso muito importante. E eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir para isso. Para trazer, através do Entrelaços, essas informações que as pessoas precisam, sabe? Como você disse, não só as mulheres, mas os homens também, para que eles se sintam, para que essas pessoas se sintam acolhidas por essa rede de apoio e entender que podem buscar ajuda. Antes de decidir por algo tão difícil, tão importante na vida de todo mundo, que é o processo de divórcio, que elas podem pedir ajuda. E quando decidirem, se decidirem, buscar resolver isso de uma forma segura, tranquila, serena, sem causar traumas, principalmente para os filhos, quando existirem filhos, né? Que isso não precisa ser um litígio, uma briga, não precisa ser dessa forma. Buscar sempre a forma de solução dos conflitos que existirem de uma forma consensual. E eu acho que o que eles têm disponível para isso é essa rede de apoio que você falou. Sim, e às vezes nessa rede de apoio tem um amigo que consegue fazer essa ponte emocional entre um ex com outro ex. Sim, sim. Olha, ele está preocupado com seu filho, com o filho de vocês, está acontecendo isso e isso, o que você acha? Na sua casa está mais sem norma, sem regra, né? Geralmente um dos dois fica ali, não é preso porque dá mais trabalho, porque é mais difícil. E eu vou ser muito democrática. Tem mães que não se preocupam, assim como tem pais que não se preocupam. Então, nem vou dizer aqui, não, na casa das mães tem mais regra, tem mais norma. Não. Hoje está tão generalizado que eu já vi de um tudo dentro de consultório. Às vezes é o contrário. Às vezes é o contrário. Ela está tão cansada, tão estressada, que ela não está mais nem aí, entendeu? Ela está querendo cuidar da vida dela. Então, e aí tem que ter um combinado em relação aos filhos. Ó, você estuda lá na casa da sua mãe, mas aqui também você estuda. Você estuda aqui e você estuda lá. Aqui tem normas e tem regras. O que acontece na casa da sua mãe é um problema da sua mãe e de vocês lá. Aqui também. Então, colocando esses limites, não vai haver espaço para manipulação dos filhos. Exato. Entendeu? Por quê? Porque, inclusive, os ex podem se comunicar tranquilamente. Às vezes é uma mulher que conseguiu, depois da fase aí de adaptação do divórcio, que normalmente nas mulheres é de 6 meses a 2 anos. Nos homens também, mais ou menos, né? Eles entram logo num relacionamento muito rápido para ver se eles se sentem afetivos, acolhidos afetivamente, né? A mulher não, ela está ali se adaptando. Essa vida sem esse homem, eu vou ter que trocar a lâmpada, eu vou ter que ver o eletricista, eu vou ter que lavar o carro, né? E ali ela vai se adaptando. Mas o homem, depois, ele cai a ficha e, geralmente, ele vai se dar conta do que está acontecendo depois do negócio acontecido. 1 ano e meio, 2 anos, é que ele vai ali se dar conta. Nossa, mas o que eu fiz na minha vida? E aí começam as reflexões, o que são positivas para a família, para a volta, né? Para uma amizade, para um recomeço desses laços, né? Eles se rompem, eles voltam, se reconectam. E tem que ser, porque senão não tem sentido, né? Se você se separa de alguém, se você se divorcia de alguém para você ser feliz, como que você vai ser feliz com a infelicidade dos seus filhos e do seu ex? Na minha cabeça, isso é inconcebível. Sim. Você tem que ser feliz, beleza, tudo bem, tá certo. Encontra a sua paz, mas você não pode passar por cima dos outros. Sim. Aí, porque isso tem um custo emocional muito pesado. Emocional. E que eu nunca vi ninguém se dar bem com isso, né? Na questão da vingança, né? Eu vou destruir a vida dele, ele fez isso, ela fez isso comigo, eu vou acabar com a vida dela. Eu já ouvi isso, né? Aí a gente tem que trabalhar o rancor, a mágoa, o ressentimento, porque, olha, isso daí... Né, não leva a lugar nenhum. Não vai levar, né? Aí você tá tomando veneno esperando que o outro morra. Você comentou aqui, e eu achei muito interessante, trouxe para a minha experiência pessoal, de vida profissional, claro,
que os homens, normalmente, quando eles separam, logo eles se envolvem com outras pessoas na busca daquilo que eles tinham antes, né? Daquela família. E é muito interessante que eu percebo isso também, sabe? A impressão que dá é que o homem ele busca sempre ter alguém, ter um apoio. E você sabe que, considerando isso, eu percebo que quando... Aí eu tô falando do geral, homem e mulher. Quando eles já vieram de um divórcio, eles logo se envolvem com outra pessoa e o segundo divórcio acaba vindo, o terceiro, o quarto, sabe? E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque eu não deixo de pensar que a culpa disso é um divórcio mal conduzido lá atrás. O primeiro divórcio não ficou bem resolvido. Porque quando ele tem um divórcio bem resolvido, bem conversado, tudo bem definido, mantendo os laços que nós falamos aqui, os vínculos, né, que são importantes, ele não tem essa necessidade de logo se envolver com outra pessoa e, às vezes, até sem o tempo necessário para entender se é aquilo mesmo que ele quer. E isso conduz a quê? A um segundo divórcio. E aí vai se repetindo um ciclo que eu acho que é muito prejudicial. Que no final das contas nós teremos o quê? Uma pessoa com 2, 3, 4, 5 divórcios aí nas costas e uma pessoa que não está feliz. Então, eu defendo muito a busca da felicidade. Eu, como advogada de direito de família, eu não defendo o divórcio, de forma alguma. Eu defendo que as pessoas estejam felizes, bem, que as pessoas busquem estar bem, entendeu? Então, eu tenho essa impressão. Me corrija se eu estiver enganada. Não, eu concordo com você. É verdade. Se o primeiro divórcio foi feito de forma correta, não vai haver espaço para um segundo. Pois é. Né? E, às vezes, até para um recomeço. Eu mesmo, particularmente, eu já fui no casamento de um divórcio que eu fiz, que eu ajudei a fazer, né? Eles se separaram, ficaram separados por 15 anos, tinham uma filha, ele se casou de novo, ela também. Aí, vamos dizer assim, os mistérios da vida, né? Ela ficou viúva e ele também. E aí os dois se reconectaram. Nossa! E voltaram a namorar. E aí voltaram a casar. Foi muito interessante. E eu sempre falava isso para eles. Eu falei, essa história de vocês não acabou. Vocês se amam, se gostam. Vocês estão magoados e chateados um com o outro. Vocês precisam trabalhar essas questões emocionais. Olha que interessante. Mas aí eles não me ouviram, obviamente, né? E foram viver sua vida. E foram felizes da maneira deles, né? Mas aí depois eles se reencontraram. E eu fui no casamento deles. O segundo. O segundo com deles, a mesma pessoa, né? Olha que interessante. Foi muito interessante. Imagina a felicidade dos filhos, né? Eles tinham uma filha. Uma filha. E a minha, né? Que fui de novo no Mas é muito interessante. Foi muito interessante. E, assim, é muito triste, né? O tal do divórcio. Eu, Rosana, que trabalho com casais, eu sempre tento conduzir de uma forma muito amorosa, gentil e muito verdadeira, mostrando os prós e contras, né? Como tudo na vida. Mas eu gosto sempre de levantar, olha, as lutas, as dificuldades que você vai ter e os arrependimentos. Porque, sinceramente, na minha experiência, quando que eu vi pessoas não se arrependerem do divórcio? Em casos assim, que é o que eu recomendo para realmente divorciar e separar. Em casos de violência física, em casos de dependência química e em casos de violência sexual das crianças. Quando um dos pais é um abusador sexual das crianças. Então, eu conduzo, né, e sempre, olha, você tem que proteger seus filhos. Ele é um abusador, ela é uma abusadora. Então, você vai cuidar dos seus filhos. Esse relacionamento não pode ser mais mantido. Então, nesses casos que eu digo assim, são os motivos de um divórcio, de uma separação. O resto, na minha opinião... É tudo contornável. É tudo contornável. Terapia resolve mesmo. Ninguém é perfeito. Todos nós temos dificuldades. E quando você olha para o outro de uma forma amorosa e compassiva e com muita compaixão e amizade, você consegue resolver as diferenças.
Um doa daqui, um doa dali, um faz aqui, um faz ali. Agora eu vou te perguntar, Tatiana, como que você conduz um cliente seu que chega no seu escritório querendo se divorciar? Andando na contramão da direção do que se esperam de um advogado que atua no direito de família, eu tenho muito orgulho de te falar que, num primeiro momento, eu não opino pelo divórcio, muito pelo contrário, sabe? A primeira pergunta que eu costumo fazer para um cliente que me procura, relatando o interesse, dizendo, na verdade, eles vêm seguros, né, que querem divorciar, a primeira pergunta que eu faço é: como que está a sua saúde emocional? Você tem um psicólogo que te acompanha? Você já tratou desse assunto com o seu psicólogo? Se for uma mulher, eu pergunto: como que está a sua questão hormonal? Sobretudo nessa fase de 40, 50, né, que a gente sabe que tem a menopausa, que a gente sabe que interfere muito na questão, né, emocional da mulher. E aí eu oriento, sabe? Eu não oriento sempre pelo divórcio, exceto nos casos que você exemplificou aí muito bem, que não tem solução, né? Mas, do contrário, eu sempre oriento qualquer cliente que chega até mim a buscar as alternativas para tentar a reconciliação. Eu defendo a reconciliação. Existem situações em que a gente consegue. E eu atendo muita gente que resolvem e depois se reconciliam. E eu fico 100% satisfeita. Aí você me pergunta: a sua profissão não é fazer divórcio? Não. A minha profissão é orientar juridicamente como seria um divórcio. Se for essa, depois de passar pelo psicólogo, pelo tratamento hormonal, se for o caso, ou qualquer outro tratamento necessário, ou qualquer outro, às vezes um planejamento patrimonial, né? Se for essa a decisão, eu estou aqui para acolher, para tratar de uma forma segura, de uma forma honesta, de uma forma juridicamente correta, né? Porque todos têm direito. Eu falo que divórcio é matemática. Depende do seu regime escolhido na hora do casamento. Se for comunhão parcial, que era a regra no Brasil, era porque hoje em dia não é mais, mas é a regra no Brasil, é meio a meio. Não existe essa história de que eu vou arrancar até a cueca do meu marido. Eu não trabalho dessa forma. E não defendo nenhum trabalho dessa forma. Respeito, mas não trabalho assim. Não trabalho com vingança. Trabalho com honestidade, com segurança jurídica e com clareza. Se a pessoa, depois de tentar tudo, decidir que ela quer divorciar, eu estou aqui para acolher e para fazer da melhor forma possível. Mas eu tenho muita tranquilidade de dizer que eu não sou a favor do divórcio. Eu sou a favor de reconciliação, de organização, e que, se não for o caso, se não der certo, que se faça a coisa da forma menos prejudicial possível. Porque os maiores prejudicados sempre são os filhos. E o casal também. Eles se prejudicam também, né? Que bom. Eu também sou a favor da restauração dos casamentos. Aliás, eu sou contra divórcio. Quando eu encaminho é porque realmente foi uma decisão e eu não posso obrigar a pessoa a continuar casada com outro. Então, a gente trabalha de uma forma a minimizar, vamos dizer assim, o estrago, né, do rompimento, do divórcio, da separação. Preservando os laços. Preservando sempre os laços, principalmente se tem filhos. E às vezes não tem filhos, mas tem, por exemplo, um sogro e uma sogra. Eu já tive um caso assim, né, que quando ela se separou, ela tinha tanto amor pelo sogro, pela sogra e pela cunhada, que era a família dela, que aquilo ali foi muito difícil para ela. Nós tivemos que fazer esse luto, né? O divórcio, ele demanda um luto. Luto é a morte de um relacionamento, é uma perda. Isso dói no coração, isso faz sofrer. Isso frustra, né, a pessoa? Frustra, dói a alma, dói realmente, é uma dor física. E essa minha paciente em questão, ela sofreu muito. Eu acompanhei todo o sofrimento e nem era a mãe dela, nem era o pai, mas era uma família que ela acolheu, que ela adotou.
E eles também sofreram muito, mas o homem em questão não queria mais de jeito nenhum relacionamento. Mas esses são os laços que ficam e que a gente defende a preservação desses laços. E aí as coisas vão acontecendo da melhor forma possível, vai passando o tempo, né? Então as coisas vão realmente se encaixando e tudo passa. Sim. Né? As mulheres pensam, vou morrer disso. Sim, você vai sofrer. Ninguém morre disso. Ninguém morre porque se divorciou. Né? Os filhos não vão morrer também porque os pais se divorciaram. É doído, é sofrido, mas o aparelho psíquico humano, ele é capaz de sobreviver a qualquer tipo de trauma. Vamos fazer de uma forma mais tranquila para evitar esses traumas, para pelo menos minimizar os traumas. Sim. Agora, é importante, como você falou da questão hormonal, ver a saúde física e emocional, né? Eu já tive casais que ele chega, eu não aguento mais ela está muito chata e tal. E aí, realmente, a mulher estava na menopausa, nem ela mesmo estava se aguentando. Claro. E aí ela começa a fazer um tratamento, ela muda, ela fica melhor. E às vezes é ele também, né? Às vezes é ele, a testosterona está muito baixa, não tem força, não tem vontade, a sexualidade fica extremamente comprometida, não tem mais uma conexão íntima, relacional e sexual. Então, a gente começa a fazer um trabalho, aí eles começam a se entender outra vez, né? E aí, claro, né, num primeiro momento, eu vou me separar, porque aqui não tem jeito. Mas aí, quando nessa rede de apoio o casal observa e presencia e vê que é possível se ter uma outra opinião e se viver uma outra realidade, isso é conforto. Isso é vida, na verdade, né? É para viver mais, muitos anos juntos, né? Então, é fundamental o acolhimento, né? O bom conselho, a procura de um profissional qualificado, de um advogado, né? De uma advogada que vá orientar, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. E aí a pessoa abre, né, os olhos para enxergar a verdade que muitas vezes ele não enxerga ou ela não enxerga. Até para tomar a melhor decisão, né? Sim. Ela precisa tomar essa decisão Sim. de uma forma consciente. Sim, às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu já ouvi assim, doutora, a vida após o divórcio? É uma pergunta profunda. E a vida após o divórcio, doutora? Com certeza, sim, com certeza. As pessoas sobrevivem ao divórcio, as famílias sobrevivem ao divórcio. Não é o melhor dos mundos, né? Mas ser humano se adapta a qualquer situação. Doutora Rosana, eu queria muito te agradecer, primeiro pela sua presença aqui. Quando eu escolhi os primeiros convidados, eu não tive dúvida nenhuma de que você participaria desse primeiro episódio. Você sabe a importância que você teve na minha vida, na vida da minha família, porque nós estamos falando aqui de família, então eu não poderia deixar a minha de fora. É, inclusive, um depoimento pessoal que eu quero deixar aqui. Você me ajudou muito em um momento que eu entrei nesse descompasso hormonal, emocional, e graças a toda a sua técnica profissional, a todo o seu conhecimento e, sobretudo, a todo o seu acolhimento que eu consegui superar. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho um casamento de 29 anos, com 2 filhos, 6 pets, feliz. E eu devo muito a você, não a felicidade do meu casamento, mas o reconhecimento dessa felicidade. Porque, às vezes, está tudo dentro da gente. É só a forma como a gente enxerga. E, graças a você, eu consegui enxergar isso dentro de mim e dentro do meu relacionamento. Então, eu te agradeço de coração. Tudo que você fez por mim, pela minha família e pelas suas palavras, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos assistindo hoje. Amém. E que precisam ouvir isso. Amém. E eu fico só orgulhosa, muito orgulhosa de você, dessa mulher incrível que você se tornou, de ver essa caminhada, de ver todo esse arrojamento, toda essa novidade. E eu não podia ficar de fora mesmo, claro. Né? Porque se você não me convidasse, eu iria me convidar, e eu iria impor a situação, inclusive, porque é uma coisa maravilhosa que está acontecendo com você. Meus parabéns e muito obrigada pela confiança,
pelo acolhimento também, por essa equipe linda que está aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe você, sua família, sua casa, sua família de origem, sua família constituída, seus pets, tudo que você vier a fazer de agora para frente, que Deus te abençoe ricamente. Amém. E eu tenho certeza Muito disso. obrigada. Obrigada, viu?